E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas impressões de leitura aqui do livro Hu, da escritora vietnamita canadense Kim Thuy. O livro saiu em 2022 no Brasil pela editora Aine. Eu até me confundi aqui porque a capa, gente, é diferente. A Aine tem um estilo de capa que parece as capas orientais, sabe? Então você pega o livro aqui e como se fosse uma contracapa, não tem o título, nada. Aí você abre e o livro, então, começa nessa direção. Olha aqui, importante para dizer, inclusive, o nome da tradutora, que é a Letícia May. E aí o título tá do outro lado. Mas se você olha aqui na contracapa, tem a contracapa do estilo, por exemplo, dos mangás, né? E você abre aqui e, na verdade, tá no final do livro. É muito interessante. Então, a capa seria aqui, né? E tem um marcadorzinho de página muito legal também, que é na mesma arte da capa. Então aqui nós temos, né, eu acho que eu fiz um post recentemente falando sobre como eu gosto quando o marcador de página combina com a capa. Esse livro já apareceu num vídeo de mini resenhas e leituras do mês, eu acho que do mês de novembro, não tenho certeza. Mas eu resolvi falar um pouquinho mais sobre ele aqui, porque eu só falei da sinopse rapidamente, né? É um livro muito legal porque é um livro que é um livro autoficcional, né? É um livro que pega aí um pouco da biografia dessa escritora, que é vietnamita e que tem que migrar com a família para o Canadá. Esse é o primeiro livro da autora que logo em seguida já ganhou seu primeiro prêmio. Em 2010 venceu o prêmio Governor General's Award em língua francesa, já no Canadá, evidentemente. E ela escreve o livro em francês. E como eu disse, assim como a escritora, a protagonista, a narradora desse livro aqui, ela sai do que seria o Vietnã do Sul, né, naquela guerra do Vietnã, porque quando ao fim da Segunda Guerra, né, também a guerra do Vietnã, o Vietnã do Norte acaba sendo controlado e ajudado, na verdade, pelos soviéticos, pelos comunistas, e no Sul, o Sul é ajudado pelos Estados Unidos, e aí o Vietnã do Norte vence a guerra, anexa o Vietnã do Sul, e acaba transformando tudo num regime comunista. Então eles mudam todo o sistema político e as pessoas que têm posses têm que dar essas posses para o Estado, e de fato a família dessa personagem acaba tendo que ceder um espaço da sua casa, um espaço do terreno, cômodos da sua própria casa, para outras pessoas morarem, pessoas inclusive do governo. E aí, temendo perder tudo que tinha, algumas joias, algumas coisas de posse, eles decidem então ir embora, abandonar, né, os bens que tem, o pouco que sobrou ali, levar pouca coisa com eles e recomeçar a vida no Canadá. Se já não foi fácil ter que conviver lá, perdendo parte dos seus bens, né, também não vai ser fácil o recomeço. Porque no Canadá, apesar das pessoas serem muito gentis, no sentido de recebê-las e poder ajudá-las de alguma maneira, né? Elas sempre olham para essa família com um olhar de superioridade, ou seja, então estamos te ajudando aqui, somos gentis, mas esse é o nosso país, essa é a nossa maneira de fazer as coisas. E aí vem o preconceito da maneira de agir, o preconceito em relação ao idioma, o preconceito na questão da gastronomia também, né? Da maneira de comer ou de educar os filhos, etc. Há esse choque cultural nessa imigração. E o estilo é bastante fragmentado, são muitos capítulos, todos muito curtos, em geral no tamanho de 1 ou 2 páginas. Então o livro ele é bom nesse sentido porque, apesar de fragmentado, que talvez possa misturar informações de lá e de cá no tempo, ele te dá bastante respiro, que você lê e dá aquela respirada, né? Um capítulo é curto e você consegue continuar a leitura. Então tem um vai e vem temporal e espacial aí, porque é essa família, as memórias dessa mulher, né? Lembrando de quando ela era criança, ela vivendo naquela casa, a guerra, o pós-guerra, a perda da casa, a imigração, a chegada no Canadá, a aclimatação, né? A tentativa de se adaptar a um país novo e aos seus costumes. E também depois, quando ela volta para Ho Chi Minh, que é a cidade dela, né? Ela vai fazer um trabalho social lá, uma cidade que inclusive tem todo esse problema, né? Porque Ho Chi Minh é o nome do líder que unificou o país, mas ele era o líder, né, do Vietnã do Norte. A cidade no sul se chamava Saigon, tinha esse nome, Saigon, que perdeu o nome para Ho Chi Minh. Há quem diga que muitos habitantes até hoje não aceitam muito bem ainda essa mudança.
ficou ainda um pequeno resquício, né, dessa guerra que mudou, na verdade, o século XX, né? É uma dos grandes acontecimentos do século XX. Então, ao mesmo tempo, é um livro que mistura memória numa linguagem que até às vezes flerta com uma certa poeticidade, né? Uma tristeza de ter que deixar o país, uma tristeza de ter que voltar ao país depois de muito tempo e ver as transformações no país, uma certa perda de identidade, um desencaixe, né? O não lugar, porque no Vietnã, essa mulher, quando ela volta, né, ela é tida como uma estrangeira, uma canadense. E no Canadá ela é vietnamita, ou seja, um não pertencimento, né? Ela não pertence de fato a lugar algum. O livro é muito bem construído, tem uma sensibilidade muito grande, tem uma precisão na construção frasal, na organização dos capítulos. Esse vai e vem não confunde, né? A única questão é que o livro ele tem um estilo bastante lento. Então, se você aí quer um livro mais acelerado, não está no momento para ler um livro mais lento, eu nem aconselho ler o livro nesse momento, ou então intercale com um livro com capítulos maiores, com dinâmicas maiores, porque aqui é quase contemplativo, descritivo, nesse mergulho do eu, embora fala de coisas muito sociais, né? E tem esse ritmo, então, muito cadenciado. É curioso porque eu estava muito afim de ler esse livro há muito tempo, porque ele aparece em uma lição do livro de francês que eu utilizo para as minhas aulas, né? Para quem não sabe, eu sou professor de francês, além de lecionar na Universidade Estadual de Londrina, eu tenho uma escola online que se chama Universo Francês. Inclusive, é só seguir lá no Instagram, se você gosta de língua francesa, tem interesse em aprender ou praticar o idioma, vai lá, porque tem conteúdo gratuito também, todo dia. E eu gostaria de ler um trechinho para vocês aqui do livro. Quando os comunistas entraram em Saigon, minha família cedeu-lhes metade da nossa propriedade, pois nos tornáramos vulneráveis. Um muro de tijolos foi erguido para estabelecer 2 endereços, um para nós e outro para o posto policial do bairro. Um ano mais tarde, as autoridades da nova administração comunista voltaram para esvaziar a nossa metade da casa, para nos esvaziar. Alguns inspetores entraram em nosso pátio sem aviso prévio, sem mandado, sem motivo. Pediram que todos os presentes se reunissem na sala. Meus pais não estavam, então os inspetores esperaram por eles sentados na beirada das poltronas Art Deco, com as costas eretas, sem tocar nenhuma vez os 2 quadrados de linho branco, trabalhados em finos bordados que ornavam os braços. Minha mãe foi a primeira a aparecer atrás da porta de vidro em ferro forjado. Vestia sua mini saia branca plissada e tênis esportivos. Meu pai, atrás dela, segurava raquetes de tênis, com o rosto ainda coberto de suor. Ainda saboreávamos os últimos momentos do passado, quando a chegada repentina daqueles inspetores nos projetou no presente. Todos os adultos da casa foram intimados a permanecer na sala enquanto os inspetores começavam a fazer o inventário. Essa é uma cena emblemática, uma das menos poéticas talvez, mas uma cena emblemática, com bastante foco na ação, né, na narrativa em si, para mostrar que aqui é a virada de página, né? É quando de fato eles acabaram decidindo ir embora, porque de fato, né, o governo tomou tudo deles e eles foram embora. E, gente, aqui eu não vou entrar em nenhum mérito sobre ser comunista, não ser comunista, achar correto ou incorreto a tomada de propriedade pelo governo. Estou olhando aqui para essas pessoas que tinham uma vida, que tinham uma condição, claro, privilegiada, né? Mas tinham as suas coisas, de repente perderam, né, metade da casa quando o país se unificou, e depois, sem mandado, sem nada, perderam o resto da casa e se viram obrigados a ir embora. Eu acho isso uma situação bastante triste, sim. E para quem está curioso para saber por que o título se chama Rue, antes de começar o livro tem uma notinha explicativa que diz o seguinte: em francês, Rue significa pequeno riacho, ou seria rue, né? E em sentido figurado, fluxo de lágrimas, de sangue, de dinheiro, segundo o Le Robert Historique, que é um dicionário. Em vietnamita também existe a palavra rue, mas ela significa canção de ninar, embalar. Então eu acho que é muito legal essa conexão desses 3 sentidos, 2 em língua francesa e 1 em vietnamita, porque ao mesmo tempo que é uma canção que nina, que embala, né, um fluxo, como se fosse um fluxo de água que leva de um lugar para o outro, também fala de lágrimas, de tristeza, né, de deixar o seu país e ter que migrar para um país desconhecido.
Eu gostei muito do livro, gente, é um dos únicos livros que eu li da Aimee, eu acho que li mais 2 ou 3, é uma editora bastante interessante. Aqui atrás tem vários livros deles, eu comprei num saldão, porque eles estão renovando, acho que ainda estão renovando o catálogo, e foi uma compra muito acertada, porque eu adorei o livro. Espero que vocês tenham gostado da resenha, escreva aqui nos comentários se você já leu esse livro, ou se você já leu algum outro livro dessa editora, ou algum livro vietnamita, etc. Peço para que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, dê um like, ajude o canal a continuar fazendo conteúdo aqui, né, curtindo o vídeo, comentando, dando minutagem, vendo vários vídeos, compartilhando, etc. Eu agradeço muito. E no mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.